Olá, pessoal. Já vou bater um papo com o Vinícius Nardes. Ele está aprovado em segundo lugar no concurso MPO para o cargo de analista de planejamento e orçamento para a área de desenvolvimento institucional. Vinícius, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista. Parabéns pela aprovação, que rendeu também o convite para o Baile dos Primeiros, né? Que no momento dessa gravação o baile já aconteceu, então depois a gente vai Sim. falar mais um pouquinho sobre isso. Obrigada, parabéns. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí diante de você, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom dia, Thaís. Muito obrigado por esse convite. Eu queria dizer que era um sonho estar aqui participando dessa entrevista. Já assisti várias entrevistas antes e eu usava como inspiração e gostaria de estar aqui um dia e esse momento chegou. Bom, meu nome é Vinícius Nardi Silva, eu tenho 36 anos, eu sou da cidade de Diamantina, no interior do estado de Minas Gerais, mas atualmente eu moro em Belo Horizonte, desde 2020, e a minha formação em administração pública. Meu conterrâneo, mineirinho, então vai ser uma conversa muito boa. Só faltou um cafezinho aqui para a gente se sentir em Pois é. casa. E Vinícius, antes da gente começar, a gente estava conversando, até por questões de decisão, do que assumir, né? Então, essa não foi a sua primeira aprovação. Quando que foi que você começou no mundo dos concursos? Desde então, quais foram as suas aprovações? Então, Thaís, é uma longa história porque os concursos públicos eles se confundem mais ou menos com toda a minha trajetória profissional. Eu fiz o meu primeiro concurso aos 18 anos para a prefeitura lá da minha cidade, Diamantina, e eu passei nesse concurso num cargo de nível médio e fiquei lá por um tempo. Enquanto isso, eu fazia faculdade, a minha primeira graduação na Universidade Federal lá da cidade, o FVJM. Eu fazia a graduação em Sistemas de Informação. Só que eu não gostava dessa graduação e surgiu a oportunidade de um concurso para trabalhar na Universidade Federal, que é de uma carreira dos técnico-administrativos da educação. Aí eu fiz também esse concurso para técnico da educação, de nível médio, isso eu tinha uns 22 anos, e também passei e comecei a trabalhar na Universidade Federal. E aí eu larguei a graduação que eu fazia e fiquei só trabalhando por um tempo, e depois eu comecei a fazer uma segunda graduação em administração pública. Isso foi de 2012 até 2016. Então, de 2012 a 2016, eu fiz a graduação em administração pública à distância. E aí, assim que eu me formei em administração, eu já passei para o cargo de administrador no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio. E aí eu fiquei por um tempo lá. E em 2020 eu me mudei para Belo Horizonte, que eu queria morar em Belo Horizonte. Eu consegui uma redistribuição, uma transferência para o Cefet de Minas Gerais e vim trabalhar aqui no Cefet. E aí, na verdade, em 2019 eu comecei a estudar com mais afinco para os concursos de mais alto nível. E aí agora tive essas aprovações na Assembleia Legislativa e no Ministério do Planejamento. Vinícius, você que já vem nessa trajetória há muito tempo, mudou muito o jeito de fazer concurso, a cobrança, o estudo, a concorrência desse tempo que você está no mundo dos concursos? Mudou bastante, Thaís. Tanto o nível das provas, né, que antes as provas eram bastante elementares, agora elas são bastante elaboradas. Mesmo as provas de nível médio, eles têm um nível bastante alto. Não é matéria de ensino médio aquilo ali, às vezes é matéria de graduação, é matéria de mais alto nível. E a qualidade dos materiais também, né? Para mim, que sou de interior, foi uma vantagem muito grande o surgimento dos cursinhos online. A estratégia, principalmente, foi um suporte grande, porque em cidade de interior a gente não tinha cursinhos preparatórios para concurso. Então, se a pessoa quisesse aqueles concursos de mais alto nível, precisaria morar numa capital para ter acesso a isso. Então, esse foi o diferencial maior que eu vejo daqueles concursos lá de antigamente para agora. Uhum. E aí veio essa aprovação, pode-se dizer, no topo da lista, conseguindo o pódio ali. Qual que foi a sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? Nossa, é uma sensação maravilhosa, porque assim é um objetivo de vida, né? É um concurso de alto nível, são anos de dedicação, de a gente abrir mão de muitas coisas, de estar com a família. E aí, quando a gente consegue ver que é capaz, é uma sensação indescritível. A gente sempre imagina como é estar com o nome na lista, mas quando acontece, a gente é difícil até de processar tudo isso. É muito bom. E nessa sua caminhada, quando e como que você conheceu a Estratégia Concursos? Então, eu conheci a estratégia foi mais ou menos em 2015, 2016.
Eu comprei alguns pacotes avulsos, porque eu tentei a prova do TCU, de técnico de 2015, só que eu estudei muito errado, sem revisão, sem técnica adequada. Só que aí, com esse estudo para o TCU de 2015, acabou que eu consegui a aprovação no Instituto Federal do Rio de Janeiro para o concurso para o cargo de administrador de nível superior. Então, acabou que mesmo não estudando da melhor forma possível, eu consegui uma aprovação num concurso menos concorrido. E aí, depois, em 2018, eu fiz a assinatura do Estratégia Vitalícia. E aí, eu comecei a estudar em 2019 do jeito correto, que eu posso assim dizer, com maior consistência, com as revisões espaçadas e tal. E aí eu consegui consolidar uma base para ter um preparo adequado para esses concursos maiores. Uhum. A assinatura vitalícia, né, foi algo pontual que aconteceu duas vezes na história do Estratégia, onde É, você fazia a compra da assinatura e te garante acesso, aí, como o próprio nome diz, né, para o resto da vida e com cursos atualizados. Não são só os cursos que estavam quando você comprou, não. Tudo que é lançado no site, você vai tendo acesso, né? Isso garante também acesso a várias ferramentas durante o seu estudo. O que que foi a sua base? Foram as videoaulas, os PDFs? Chegou a utilizar outras ferramentas também, como a trilha, o passo estratégico, ou a marcação dos aprovados? tá, mesmo foi o PDF. Eu fechava os PDFs e fazia os meus resumos no Word, em forma de tópicos, porque eu acho que grifos, para mim, não funciona muito bem, primeiro, porque fica muito poluído o material, o PDF é muito grande, aí você tem que abrir para ler os grifos, é muita informação. Eu gosto de separar a parte principal num resumo no Word. E segundo, porque cada curso novo, cada concurso novo, você tem um PDF novo, então você perde aquele grifo do PDF anterior. Tem até uma ferramenta agora, né, do LDI, que você mantém os grifos de um material para outro, mas na época não tinha, e aí eu preferia fazer o meu resumo no Word mesmo. E também eu usava muito videoaulas nesses momentos que a gente está fazendo outra coisa, lavando louça, fazendo faxina, eu usava sempre. E antes de dormir também, eu colocava a videoaula para dormir, que dava um sono gostoso bem rapidamente. Uhum. Eu usava também muito o cast enquanto ia para academia, ia fazer uma caminhada, uma corrida. Eu usava bastante, gostava de ouvir. Algumas aulas eu já tinha até decorado o que o professor falava lá no cast, de tanto ouvir, furava o CD. E trilha estratégica eu não consegui me adaptar muito, eu usava o meu próprio ciclo, porque algumas matérias eu já estava bem avançado, outras matérias eu estava no início ainda, então não dava para seguir muito bem a trilha. E o passo estratégico eu usei em circunstâncias bem pontuais, quando eu estava em alguns concursos que eu tinha pouco tempo, aí eu ia direto para o passo estratégico, porque é uma visão mais direcionada. Mas vamos dizer que eu usei bastante material de estratégia de forma geral. Uhum. Você falou sobre você mesmo montar o seu próprio planejamento de estudos, né? Você teve que conciliar com o trabalho, com vida de adulto, sendo assim, quantas horas líquidas, como que você gosta disso, né? Você tinha aí Uhum. que estudar por dia, o que que mudava no pré-edital, no pós-edital, e como que você aproveitava esse tempo que você tinha estudando propriamente dito? Como que era a divisão de matérias? Tá. De 2009 em diante, que foi quando eu comecei a estudar bem sério, eu trabalhava e estudava. Eu me mudei para Belo Horizonte em 2020, aí veio a pandemia, a gente começou a fazer home office. Então, no começo do dia, eu fazia todas as minhas tarefas do meu trabalho. Depois que eu acabava o trabalho, eu começava a estudar. Bom, eu fazia em pré-edital no máximo 6 horas, no máximo 6 horas e meia líquidas. Eu calculava numa planilha as horas certinho. Mas não passava disso, não tem essa história de 10 horas líquidas, 12 horas líquidas, eu nunca consegui chegar nesse patamar, não. E aí, em alguns casos de pós-edital, aí eu já estudava mais, mas no máximo que eu consegui foram 7 horas líquidas, não conseguia mais que isso, porque a minha cabeça já chegava exaurida no fim do dia. Às vezes eu tirava férias em vésperas de alguma prova, e aí eu dava um gás maior também, mas nada muito absurdo. É interessante isso, esse autoconhecimento, né? De saber o momento de parar, porque às vezes você segue ali se cansando ainda mais, sem absorver conteúdo, vai no dia seguinte começar tudo de novo, cansado de novo. Então, saber o momento de Sim, parar, mas sendo sincero, né? Às vezes tá, vou sim. parar porque eu quero ver o Netflix. Não, tem que parar realmente naquele momento que você está percebendo, que não está absorvendo mais nada. E sobre o estudo propriamente dito? Tá, eu colocava no máximo 3 matérias num dia, para dar no máximo 2 horas por matéria. Só que aí algumas
colocava um tempo menor e incluía questões de outras disciplinas. O PDF, eu parava no meio, eu não chegava no fim da aula, se desse o bloco daquele momento de hora, eu parava no próximo tópico do PDF. Eu não esperava terminar o PDF inteiro. E aí, anotava em qual página que eu parava, na outra revisão eu retomava e fazia assim com todas as matérias. E nas videoaulas, quando eu precisava assistir videoaulas, que eu cronometrava, aí eu assistia até o fim da videoaula inteira para não ficar metade de um vídeo picado para ter que retomar ele na próxima sessão de estudos. E a revisão eu lia os meus resumos, e fazia muita revisão por questão comentada do PDF. Algumas matérias que eu já tinha visto todo o conteúdo do PDF, eu pegava só as questões comentadas e lia, às vezes resolvia questões no sistema de questões também, mas mais questões comentadas. Eu lia o enunciado da questão e já lia o comentário. Lia o enunciado e lia o comentário. Eu acho que isso massificou bastante o conhecimento ao longo do tempo. E lá para as discursivas, eu comecei a usar flashcards, porque eu já tinha visto conteúdo, já tinha resolvido questões, aí eu elaborava questões abertas e elaborava as questões dos flashcards e fazia o flashcard a questão e ficava brincando lá com o aplicativo de flashcards e, e para mais ou menos decorar aquele tipo de resposta. Era basicamente isso. Você falou sobre as questões comentadas, né? Eu ouço o pessoal falando que as questões comentadas é uma verdadeira aula ali sobre o assunto, porque ela Sim, vai mostra não só porque está errado, mas por que que as outras alternativas, aliás, por que que está certo, mas por que que as outras alternativas estão erradas também. Então, o exato. pessoal fala do PDF da estratégia que é muito grande, né? Mas às vezes você vê 100 páginas de uma aula, 50 é conteúdo, os outros 50 é tudo questões lá que você pode fazer direto, ou ir lá direto nas questões comentadas, como eu disse, que tem o resumo lá. Então, o material é grande porque, além de ser completo na parte de conteúdo, é completo também na parte de fazer questões. Exatamente. Ele serve tanto para estudar matéria nova quanto para usar as questões como forma de revisão direcionada. Porque ali as questões elas já estão agrupadas pelo assunto que você precisa revisar. Então, às vezes, é só bateria de questões para massificar aquele conteúdo que você já aprendeu em algum momento. E até que porque até a gente falando de questões aqui, para você, qual que é a importância, né, de fazer questões, de conhecer o famoso perfil da banca? A cobrança é muito diferente de uma banca da outra? É diferente demais e é muito importante, porque tem tópicos que uma banca cobra que às vezes a outra não cobra, tem estilos de cobrança, tem artigos preferidos de alguma banca, às vezes você já decora qual artigo que tal banca vai cobrar, às vezes alguma regra de português, FGV já é fora da casinha, é jurisprudência de mais alto nível, então você precisa muito conhecer a banca para saber. Faz parte da preparação conhecer a banca também, tanto quanto conhecer o conteúdo, conhecer a banca faz parte da preparação de alto nível. No concurso do MPO, qual que foi a banca? Foi a banca CESP, Sebrasp. Ao tradicional CEST, certo e errado, ou foi de múltipla escolha? Isso. Tradicional certo e errado, com 200 questões na prova objetiva e uma segunda etapa com a prova discursiva com 4 questões discursivas. E tradicional também no jeito de você errar uma, anular outra, ou errava duas, anulava uma? Na parte de conhecimentos básicos, era um erro anulava um acerto. E na parte de conhecimentos específicos, um erro anulava 2 acertos. Era um peso 2. Era o peso É 2. até pensando, né? Eu vejo que o Sebrasp é um caso de amor e ódio. Não tem ninguém que é indiferente, É, né? Ou você gosta ou você não é. gosta, e tudo muito intenso. Como que foi a sua preparação para a prova, no sentido de saber se ia responder tudo, se ia deixar em branco? Foi baseado em questões, em simulados? E como que você fez, né? Em relação a isso, o que que você orienta para quem vai fazer a prova do Sebrasp em relação a fazer tudo ou deixar questões em branco? Olha, eu tive algumas outras experiências com provas do Sebrasp e fui testando o que daria certo e o que não daria. Aí eu criei uma técnica de deixar no máximo 10% 10% em branco, seria uma margem de erro. Mais que isso, você tem poucas questões respondidas e aí você não consegue chegar numa nota mínima. E se você resolve marcar mais que isso sem ter certeza e erra, aí também você é eliminado. Então eu deixava sempre essa margem de 10% das questões. Então, até 20%. E aí eu segui com essa técnica no MPO. Acaba que deu certo que eu sabia bastante, aí eu conseguia deixar até
menos que 10% em branco, e aí funcionou bastante para mim dessa forma. Eu não sei no que a frieza tem que ser maior, em deixar em branco ou em É, enxutar ali, marcar algo sem ter certeza. Realmente é bem complicado. E Vinícius, como a gente comentou, né, essa aprovação rendeu também o convite para o baile dos primeiros. Como que foi a sua experiência de ir para São Paulo, de estar no baile, de comemorar aí junto com o tal de Tiago André, né? Ali um momento com os outros alunos, outros professores também. nossa, Thaís, foi um momento incrível, um momento incrível. O estratégia foi bastante cuidadoso, tanto na passagem aérea, até Uber, né? Tudo pago, muito maravilhoso. Teve churrasco, teve almoço, foi muito legal. E o baile foi uma coisa de louco, um baile de gala super chique. Foi uma das festas mais chiques que eu já fui na minha vida. Encontrei os professores, tietei o professor Herbert, professora Nelma, eu sou fã incondicional deles. A festa foi muito boa, muito farta. Nossa, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Eu me senti uma celebridade na festa, foi muito bom. E conheci os colegas, né? Os colegas do MPO, na verdade, a gente foi de grupo, né? Os colegas do MPO, a gente estava fazendo curso de formação. E também os colegas da Assembleia de Minas eu encontrei lá também. Foi muito maravilhoso, foi muito legal. Festa chiquíssima. Acho que quando eu entrei aqui no Zoom, você nem reconheceu. Eu falei, nossa, não é mesmo que estava no baile lá, não. Conheci, Brincadeiras à sim. parte, Vinícius. Resumindo a sua trajetória, principalmente nessa sua última parte da trajetória, voltado para os concursos mais de alto nível, você considera que você teve erros? Erros aí que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora com mais essas aprovações? E o que que você considera também que foram os seus principais acertos nessa trajetória? Tá. O meu principal erro, eu tenho muito bem claro que foi a falta de consistência. Eu tive muita dificuldade de seguir direitinho nos estudos sempre. Então, eu sempre estudava um pouco, parava, estudava 3 dias, parava 2 semanas, e o estudo não rendia. Tanto não evoluía em questão de volume de conteúdo, quanto não tinha revisão, porque eu é, não tinha o espaçamento adequado, não tinha nada. Então, com certeza foi a consistência. O acerto, eu acho que foi não ter desistido, porque às vezes você está envolvido desse mundo dos concursos, você se cansa, fala, ah, não, quero curtir a vida, tá todo mundo vivendo e tal. E uma hora isso perturba a sua cabeça. Mas aí, em um momento que eu passei a ter consistência, passei a ter volume de estudo e passei a fechar aquele ciclo de matérias básicas, aí os resultados começaram a aparecer e aí a segurança de que uma hora eu ia passar começou a chegar. E aí foi que eu não desisti e deu certo, graças a Deus. Você comentou, né, sobre no baile ter tietado alguns professores. Eu sei que estudar para concurso não é uma rotina fácil, né? Ainda mais aí na vida de adulto, tendo que conciliar com vários compromissos, com vários afazeres, né? E tá ali naqueles momentos de dificuldade, às vezes está cansado já, mas insistindo um pouquinho no estudo, ouvindo, assistindo, ou lendo uma aula de um professor ali favorito. Então, é muito interessante, né? A gente saber que parece algo muito distante, mas ao mesmo tempo tão próximo na jornada de vocês. Pensando nisso, o que que a estratégia significou para você nessa sua trajetória? Ó, significou em primeiro lugar qualidade. Eu acho que o Estratégia é uma empresa que não tem concorrente no mercado no mesmo nível. É, os materiais, as aulas de véspera, todos os produtos de estratégia são de excelente qualidade. Vocês têm um controle de qualidade maravilhoso. Democratização, igual eu falei, eu sou de uma cidade do interior, então a estratégia consegue chegar lá, e isso é muito maravilhoso. E é isso, um preparo de alto nível que realmente te deixa em condições de competir com os maiores concursos do Brasil. Uhum. Você tem a assinatura vitalícia, né, que vai seguir com você enquanto decidir estar no mundo dos concursos, mas aposentou as canetas agora? Agora aposentei, com certeza. Já chega de concursos, estou satisfeito com os meus resultados e agora outros projetos na vida. E Vinícius, para a gente já caminhar para o final dessa gravação, que dica ou mensagem você quer deixar, tanto para quem vai iniciar no mundo dos concursos agora, iniciar os estudos, e o que que você quer deixar também de mensagem para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação, quem sabe mirando aí nas primeiras colocações para ser chamado para as próximas edições do Baile dos Primeiros. Olha, para quem está começando, eu sugiro identificar uma área que queira atuar, e se ainda não descobriu essa área, pegue uma área
aquele bloco comum de matérias que caem em todos os concursos, português, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, construa essa base, porque aí vão surgir editais que sempre vão cobrar isso. E o importante é ter a base consolidada, tanto a base daquela área ou uma base de área geral. Isso seria para quem está iniciando. E quem já está há mais tempo, persista, uma hora vai chegar. Parece uma frase clichê, mas é verdade. A fila dos concursos vai andando e a sua vez vai chegar. Você precisa apurar aquelas arestas do que está faltando, o que está errando aqui, ali, corrigindo, pontuando alguma coisa ou outra, mas tenha persistência que sua hora vai chegar, com certeza. Aí vem aprovação, vem pedido de entrevista, quem sabe convite para o baile dos primeiros também. Então, Vinícius, quero agradecer mais Exato. uma vez pela sua disponibilidade e parabéns pela conquista. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. E o pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.